Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais uma hiperaula. Hoje o tema é imunidade emocional. Deixa eu ver os rostinhos que estão com a câmera ligada aqui. A Regina, boa noite, Regina. Boa noite, Sandra. Boa noite, Eldir. Boa noite, Devanir. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Boa noite, Eva. Boa noite, Francine. Boa noite, Élida. Pessoal aqui do chat, deixa eu dar uma olhadinha. Boa noite, Eliane. Boa noite, Sandra. Boa noite, Mônica, Adriane. Boa noite, Rejane. Boa noite, Dalesh. Chovendo em Criciúma. Estamos precisando de chuva, né? Brasil todo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Devanir, Eva. Boa noite, Dalila. Boa noite, Maila. Boa noite, Marta, Kátia, Milene, Juliana, Eduardo. Maravilha, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Então, hoje, nosso tema mais votado da enquete foi imunidade espiritual. Inclusive, eu acho que vocês já conhecem desse assunto por um outro título. Vocês devem estar acostumados com proteção espiritual ou blindagem espiritual, proteção energética. Enfim, tem vários nomes relacionados a esse tema. Eu escolhi esse tema, esse título, imunidade espiritual, por uma razão muito específica. Vocês vão entender o porquê desse contexto. Boa noite, Ednilson. Seja bem-vindo também. A Elida está assistindo no trânsito. Maravilha, que bom. Mesmo no trânsito, estamos juntos. E hoje, esse tema, a gente já vai entrar logo no tema. Vocês sabem que daqui a 2 semanas, fora a semana que vem, na outra, a gente vai começar com as nossas aulas do portal A Nova Espiritualidade. Então, são os últimos dias aí para você fazer a tua inscrição. Depois eu vou fazer novamente o convite, explicar mais alguns detalhes, porque eu sei que algumas pessoas ficaram com dúvidas sobre como vai funcionar. Mas o que eu estava observando é que provavelmente vai ser a primeira e última vez que vai ser nesse investimento, tá, gente? Então, as próximas assinaturas provavelmente vai ser um investimento, se não o dobro, quase o dobro aí, porque a gente vai estar 6 meses juntos. O investimento está bem acessível pelo tempo que a gente vai se ver semanalmente. É quase uma mentoria mesmo. Além do conteúdo de aulas, vai ter encontro de práticas a cada 15 dias e aulas também a cada 15 dias. Mas os encontros serão semanais, porém alternados. E o tema da nossa aula de hoje, inclusive, depois, se os alunos do portal se interessarem, gostarem do assunto, a gente pode falar desse tema relacionado a ambientes e a trabalhos espirituais. Hoje, o nosso foco, a nossa abordagem vai ser mais relacionado ao processo intrapessoal, imunidade a nível pessoal mesmo, interno. Mas esse assunto ele é muito vasto, muito amplo, e a gente pode falar também da parte de ambientes, que eu vou falar um pouquinho, acaba pegando também um pouco hoje, mas o foco hoje é a parte intrapessoal, essa imunidade interna. A gente podia fazer por outro ângulo, mas acho que nesse momento é importante a gente falar desse assunto. E então hoje a gente vai falar de imunidade espiritual na esfera intrapessoal, como você se relaciona consigo mesmo e que inevitavelmente reflete nos outros. Eu quero trazer um olhar, talvez um ângulo que você ainda não deu atenção quando a gente fala de proteção espiritual ou defesa espiritual, que é muito comum no meio espiritualista. Esse é um tema muito abordado. É muito comum a gente ver diversos professores, facilitadores, estudiosos de espiritualidade comentando, dando dicas e ensinando exercícios que se referem à defesa, à proteção espiritual. E eu optei por esse título porque, na perspectiva prática da forma que eu abordo, imunidade espiritual traduz muito melhor o que nós precisamos fazer
para nos manter mais imunes espiritualmente a supostos ataques, a possíveis ataques espirituais ou até de pessoas encarnadas, o que é muito comum também. Então a gente vai começar traçando um paralelo entre imunidade biológica para a gente falar então de imunidade espiritual. Por exemplo, na medicina, a imunidade representa a capacidade do corpo de se defender contra invasores sem precisar de uma intervenção externa. Ou seja, é um processo interno de imunidade e uma capacidade de se defender contra invasores sem precisar de algo externo. É interno a imunidade. Agora, num sentido mais profundo, a imunidade ela não é simplesmente você evitar alguma coisa. Imunidade é sobre você estruturalmente ser mais inabalável. Um organismo com um sistema imunológico forte, ele não vai temer os vírus, as bactérias, porque a sua própria estrutura interna, ela está, ela lida com qualquer ameaça de uma forma natural. Então, ela não precisa, esse sistema imunológico, ele não precisa ficar se escondendo por ou tomando precauções muito extremas. Ele simplesmente é forte o suficiente para existir com segurança. Essa é a visão da imunidade biológica, num sentido um pouco mais profundo. Agora, aplicando esse conceito ao tema da nossa aula de hoje, o que seria imunidade espiritual? Se o sistema imunológico protege o corpo físico, a imunidade espiritual, entre aspas, protege a sua consciência, ou o seu espírito, a sua energia. E aqui está um ponto-chave desse assunto. A verdadeira imunidade espiritual não é um escudo contra energias que você considera ruins, de ataques, de supostos seres trevosos, assediadores, enfim. É uma estrutura interna mais rígida, mais sólida que você sustenta, que te permite permear mais as energias. Tanto energias quanto pessoas, ambientes, os lugares que você frequenta, porque você existe mais na sua própria energia. É disso que se trata. Você comungar do seu próprio padrão, da sua própria energia. Coisa que nós temos uma certa dificuldade ainda, porque nós somos muito influenciáveis pelos padrões externos. E isso depende da nossa postura. Por isso que eu quero trazer esse olhar hoje, que é um ponto de equilíbrio entre imposição de energia e submissão de energia. Qual que é o ponto de equilíbrio que nós precisamos adotar na nossa vida prática para que essa imunidade espiritual seja cada vez mais intensa, que ela fique mais forte, que a gente possa usufruir tanto da nossa própria energia, mas não ficar fechado o tempo todo para tudo. Que muitas vezes, quando a gente fala de defesa, nós não prestamos atenção que muitas vezes nós nos fechamos para as relações. Energeticamente, espiritualmente, nós ficamos isolacionistas. Eu vou falar um pouco disso. Tem um ponto interessante que é o seguinte: muitas pessoas ainda interpretam, sem se dar conta disso, mas elas interpretam o espírito como algo frágil, vulnerável a todo tipo de influência. A ideia de que nós precisamos de proteção espiritual, ela parte do pressuposto de que nós estamos sempre sob uma ameaça e que certas barreiras invisíveis, elas podem ser contaminadas energeticamente ou espiritualmente. O espírito, ele realmente possui uma flexibilidade, uma maleabilidade maior. Mas esse é um atributo de poder do espírito. Isso é um poder do espírito, não é uma fragilidade espiritual. Quando alguém fala que não pode ir para tal lugar porque ela se sente muito mal, porque ela fica muito mal, ou porque ela se sente sugada, vampirizada, exaurida, muitas vezes essa pessoa não percebe que o que ela está dizendo subliminarmente é que há uma fragilidade espiritual que ela não consegue lidar.
Então, a questão não é o ambiente em si. Muitas vezes o ambiente pode ser carregado, pode ser pesado, mas a gente tem que olhar para nós nesse momento. Pô, se toda vez eu vou para tal lugar e aquilo me deixa muito mal, eu preciso me revisar um pouco e não ficar sempre adicionando caos no ambiente, né, colocando, emitindo uma série de juízos de valor para o ambiente, porque aí não importa qual prática, você pode fazer a prática mais poderosa em termos de energia, de escudo. Se você chega num ambiente, você começa a emitir juízo do tipo, esse ambiente está com uma energia muito carregada, está muito ruim, as pessoas aqui estão muito pesadas. Pronto, acabou. Foi pro beleléu a sua proteção espiritual. Já vai abrir brecha para investidas externas no seu campo. Então a gente tem que começar a olhar para isso, porque isso afeta o nosso comportamento, afeta a disposição física. E eu sei muito bem o que que é isso, essa coisa de hoje eu não vou em tal lugar, ou eu não vou naquele ambiente porque me sinto carregado lá. E eu sei também o quanto é importante nós ampliarmos a visão sobre esses processos. Porque nós, como espíritos, nós não somos frágeis e não somos vulneráveis ao ponto de deixar com que os padrões do meio o tempo todo se imponham sobre nós e moldem a tua energia e moldem o seu comportamento e te faça sentir como se você não tivesse capacidade de estar num lugar que te incomoda e conseguir estar bem naquele lugar. Não quer dizer que você precisa ficar indo para esses lugares que são carregados, mas se você está num lugar que de repente está bacana e a energia começa a mudar, você não precisa ser o tempo todo influenciado pelo ambiente e começar a ficar mal junto com todo mundo. Você pode encontrar o seu centro, o seu porto seguro, que a gente vai falar também disso hoje. Eu preciso começar a assumir mais autonomia sobre a minha energia, sobre as minhas escolhas, dos meus padrões, sobre o meu próprio espírito. Autonomia energética, autossustentabilidade energética, gerar e fortalecer a minha energia, me manter mais no meu padrão e tornar esse padrão mais predominante no ambiente onde eu existo. Mas aqui é o detalhe, que é esse ponto que eu quero trazer para reflexão na aula de hoje, que é a gente não se fechar. É você estar imune do ponto de vista energético, espiritual, mas você está aberto para a interação. Senão a gente perde a experiência. Sabe aquela sensação de cansaço, aquela sensação de você ter sido vampirizado? Que todo mundo que tem uma certa sensibilidade já experimentou isso. Principalmente o pessoal no meio espiritualista. Aquela sensação de que alguém sugou a tua energia. Isso, gente, são apenas interpretações equivocadas por conta de uma narrativa muito comum no meio espiritualista que não condiz com o funcionamento dos processos espirituais e energéticos. Por que que isso é só uma narrativa, mas não condiz exatamente com o funcionamento? Porque nós não perdemos energia na interação com as pessoas, assim como nós não ganhamos energia. O que nós fazemos é moldar padrões. Nós moldamos padrões, nós ampliamos o nosso padrão espiritual e ele vai se configurar de uma forma. A assinatura emocional daquele padrão vai se sobrepor à minha, se for um padrão do ambiente ou de uma pessoa específica, ou o meu padrão vai se sobrepor ao dos outros. E é isso que causa em nós a sensação de perda ou de ganho de energia. Eu explico isso com mais detalhes em curso. Eu não vou entrar a fundo nisso hoje para explicar os detalhes de como que funciona essa dinâmica de ampliação de padrão, onde você tem a sua energia configurada de uma forma, ou você configura os padrões dos outros a partir da sua energia. Então é mais uma questão de assinatura, de qualidade emocional, assinatura de um padrão espiritual que pode se sobrepor ao outro. E isso é treino, você pode fazer isso de uma maneira consciente e tem muita gente que faz de uma maneira inconsciente. A pessoa ela já tem um padrão de impor a sua própria energia no ambiente quando ela chega. E outras têm um padrão, uma característica
da própria personalidade se de ser submisso à energia dos outros. Então a pessoa está lá, ela nem percebe que ela está se deixando moldar pelo padrão do ambiente. E aí ela vai tentar usar a energia dela, parece que a energia não está disponível naquele momento. Aí ela sente que ela está sugada. Mas ela não perdeu a energia. É só um padrão se sobrepondo ao dela. A energia dela está lá, só que está configurada de uma maneira que ela não consegue usar naquele momento. E é aí que entra as nossas posturas que eu quero falar também. Não adianta só fazer a técnica, a gente precisa incrementar as nossas ações por meio da postura. É isso que vai fazer a diferença. O que nós precisamos entender aqui é que a quantidade de energia de uma individualidade da consciência é a mesma para todos os seres. Não tem uns seres com mais energia e outros com menos energia. O que você tem são qualidades diferentes de energia e padrões diferentes. E essas qualidades, essas assinaturas, é o que vai determinar o teu estado psicoemocional. Tá dando para vocês acompanhar essa linha de raciocínio, gente? Que você não perde energia? Eu explico isso com detalhes em curso e eu explico como. E esse é um pressuposto da nova espiritualidade, uma forma diferente de você atuar com energia. É uma maneira muito mais eficiente, muito mais leve de você pensar. Seja você terapeuta, seja você buscador do autoconhecimento, você consegue usar melhor o conhecimento, melhor a sua energia quando você entende e você internaliza esse conceito de que você não perde, não ganha. Você não precisa ficar preocupado em se esforçar para ampliar a tua energia. Não, tem formas muito mais eficientes, tanto pela postura, quanto de você aprender a prestar mais atenção no seu próprio padrão. E naturalmente ele tende a ficar mais intenso. Mas como fazer isso a gente fala em curso, tudo bem? Como eu falei, aqui hoje eu não vou explicar os detalhes em relação à perda ou ganho de energia, o que é que são as trocas de padrões e não quantidade de energia. A gente troca padrões com os outros e não quantidade de energia. Não é uma relação de ganho e perda, e sim de assinaturas diferentes, padrões diferentes de energia. Tudo bem até aqui? Então, esse é o nosso pontapé inicial para a gente entrar no assunto da aula de hoje. E como eu falei no início, para os alunos do portal, nós podemos fazer, se vocês quiserem, uma aula para a gente falar do assunto relacionado a ambientes e também a trabalhos espirituais, esse tema de imunidade espiritual ou defesa espiritual. Agora, o que você precisa entender aqui é o seguinte: se nós, se nós, ao invés de criarmos escudos que são frágeis, de curta duração, que se dissipam facilmente, se ao invés disso nós fortalecêssemos a nossa própria estrutura, a nossa própria energia, nossos próprios padrões, nosso campo, a nossa aura, o que eu estou dizendo é que o caminho de refinar e fortalecer o nosso próprio padrão de energia na aura é o caminho mais inteligente e o caminho mais eficiente para nós mantermos a nossa imunidade espiritual. Você pode, num momento emergencial, que eu chamo, fazer uma prática de proteção, de escudo, de defesa energética, porque às vezes você está num momento muito intenso, energeticamente falando, emocionalmente, uma situação delicada. Você pode usar essas técnicas como paliativo, mas não a gente ficar viciado nessas técnicas e achar que você só vai estar imune espiritualmente se você tiver feito ali um escudo X ou Y que você aprendeu em algum curso. Quando a gente fala de imunidade espiritual, proteção espiritual, defesa, enfim, nós partimos do princípio de que há um ataque. Quando nós pensamos em defesa espiritual ou proteção, ao invés de imunidade, geralmente nós pensamos que é uma defesa mais perene. O tempo todo, nós pensamos numa defesa mais perene. O tempo todo é um escudo
escudos como se fosse uma armadura de um cavaleiro medieval, o tempo todo defendido. Já parou para observar se você tem adotado essa postura na sua vida, de que o tempo todo você tem que se defender de ataques espirituais, de pessoas mal intencionadas? Esse é o instinto do bicho em nós falando. Esse é o nosso lado animal. Não é o nosso lado espiritual, que quer o tempo todo se defender. O seu lado espiritual, ele quer se conectar com os outros, porque você não consegue se descobrir se você se enxergar apenas sozinho. E o outro, ele vai refletir de volta para você quem você é. Você sozinho não consegue se perceber. Você consegue perceber aquilo que já existe em você, não nos outros. Ou melhor, você consegue perceber aquilo que existe em você, mas você não consegue perceber aspectos em você ocultos que vão ser refletidos pelos outros. E foi exatamente por isso que eu pensei no tema da aula de hoje como imunidade espiritual e não como defesa ou proteção. Porque senão a gente pode ficar o tempo todo bloqueando o que vem de fora para tentar ficar em paz. O tempo inteiro bloqueando. Vamos pensar em imunidade espiritual como uma maneira de você interagir com os outros de uma forma que seja proveitosa para todos. Existem técnicas de defesa que são isolacionistas e existem técnicas de defesa que são integradoras. E a proposta de hoje é você pensar em proteção, imunidade espiritual de uma forma integradora. Algumas vezes você vai precisar de técnicas isolacionistas em momentos que eu chamo de emergenciais. Quando você está sobre um forte impacto emocional, muitas vezes é difícil você conseguir integrar uma coisa. Você quer ir para o canto e lamber a ferida. Mas assim que a dor passa, você tem que se levantar, parar de lamber a ferida e voltar a se relacionar com o mundo. Tem pessoas que aprendem técnicas de isolamento e elas ficam viciadas em isolamento. Tem pessoas que optam por viver completamente isoladas e elas atingem o pináculo do isolamento. E muitas vezes nós admiramos muito quando alguém fala que viveu 30, 40 anos numa caverna. E essa pessoa, ela descobre muito sobre as mesmas coisas, mas pouco sobre coisas novas. Então ela se torna especialista em poucas coisas sobre si mesma. Pode ser que esse tipo de experiência, de viver como um monge numa caverna, seja uma experiência válida para a sua consciência em uma, talvez duas vidas, seja uma necessidade consciencial que você crie para viver. Mas chega um ponto que isso te tira a oportunidade de começar a experimentar o novo. E eu falo isso, gente, porque eu já vivi como monge em uma vida passada minha. Não foi a minha última vida, mas eu já vivi. E, de certa forma, isso me facilitou a ter certas tendências a compreensões mais profundas. Mas isso já deixou de ser importante e proveitoso na minha consciência há muito tempo. Exatamente por isso que eu venho reencarnando mais em centros urbanos. Então, às vezes, aquele monge que fica 30, 40 anos numa caverna, aquele que considera, por exemplo, uma conquista ao longo da vida não falar com ninguém, não olhar nos olhos de ninguém. Nós não podemos confundir um estado de ausência de provocação, ausência de estímulo, como paz genuína. A paz genuína é quando você, mesmo imerso a múltiplos estímulos, ainda assim você sente a sua paz, porque é uma conquista sua, independe de fatores externos.
Portanto, não vamos entender a defesa espiritual como não interagir com os outros. Vamos entender que numa emergência, você pode se isolar, mas no dia a dia, a base da imunidade espiritual é você procurar uma maneira de trocar informações, experiências, potenciais, energias com as pessoas à sua volta, de uma maneira que seja proveitosa para você. E o mecanismo que propicia isso são as nossas posturas. Imunidade espiritual é uma postura. Agora, quando eu falo de imunidade espiritual, você pode pensar como uma defesa. Você está acostumado a pensar dessa maneira. Mas não é. E muitas vezes vem à tona a perspectiva instintiva em nós, a reação emocional do bicho em nós, de que tudo é uma ameaça, que tudo representa risco. Vamos inverter essa ênfase e pensar que, na verdade, tudo é uma oportunidade de mudança. Não é que tudo é um risco. Tudo é um risco para o bicho em nós, porque o bicho em nós não quer mudança. Mas do ponto de vista espiritual, tudo é uma oportunidade de mudança, de mudar alguma coisa. O quanto a mudança é desconfortável é o que vai determinar para você se ela é um risco ou não. Espiritualmente, você, por exemplo, você está lá no seu ambiente de trabalho, você está lá na sua reunião de condomínio, enfim, está no colégio, na faculdade, estudando, e alguém, vou dar um exemplo agora, alguém que te causa uma repulsa emocional se aproxima de você. Uma repulsa. Uma pessoa que você não gosta de ter por perto. Como é que você reage normalmente? Agora é uma coisa para você refletir. Se aproximou de você uma pessoa que você não vai muito com a cara. O santo não bate. Como é que você fica? Você fica agressivo ou você fica acuado? Alguém que você simplesmente não gosta. Se você é do tipo de pessoa que fica agressivo, você é uma pessoa que, quando você aprende a se defender, você se torna perigoso ou perigosa para todas as pessoas, para todos os outros. Então, a primeira coisa é você admitir quem você é, ou o que você é no momento. Se você tem uma tendência agressiva diante da antipatia, e se você quer repelir o que te incomoda, à força, se você aprender a se defender espiritualmente, você pode acabar usando todas as suas técnicas de defesa espiritual como técnicas de ataque, sem perceber. Portanto, a primeira coisa quando a gente fala de imunidade espiritual é você descobrir se você realmente precisa se defender ou se você precisa, no primeiro momento, de autocontrole. Porque se você fica agressivo quando você está muito. Quando as suas emoções se desequilibram, você fica surtado com muita facilidade, talvez não seja a técnica de defesa que você está precisando, não. É de autocontrole. Porque a técnica de defesa vai tornar você, espiritualmente, alguém que ataca. Você tá com raiva, vai lá, chegou essa pessoa, por exemplo, né? Que você não vai muito com a cara. Chegou perto de você, você já quer se proteger. Aí você vai e usa um escudo, uma técnica que você aprendeu de espiritualidade, uma técnica espiritual. Ao invés de você se proteger, essa raiva que você sente da pessoa, essa repulsa, vai atacar a pessoa. O teu padrão da criação do escudo vai refletir na pessoa e pode causar um mal-estar nela. E é uma coisa para a gente começar a observar isso. Porque é a mesma coisa, vamos dar um exemplo aqui. É a mesma coisa da gente não ter conhecimento nenhum em, sei lá, uma arte marcial e você ir lutar com uma pessoa treinada em artes marciais. E aí? Você vai levar uma surra. Você vai apanhar fisicamente. No caso da energia espiritual, acontece o mesmo, só que de uma forma invisível. Então, às vezes, você detona o campo espiritual das pessoas. Se você está com raiva, e você faz técnicas de defesa.
Nós temos que começar a olhar para isso, gente. Então, comece a observar como que você é no dia a dia. Você é agressivo ou se você fica acuado. A gente vai falar também desse outro aspecto. Então, se você é agressivo, no primeiro momento você não precisa de técnica de defesa, você precisa aprender autocontrole. E eu descobri na prática que o equilíbrio entre a postura e a técnica é o melhor dos dois mundos, quando se trata de imunidade espiritual. E eu quero explicar para vocês agora, na sequência, como que você pode usar uma técnica, uma forma de usar o seu processo de autoequalização, autocentramento, que te coloca num modo de comunhão do seu próprio padrão. E você inibe momentaneamente o ataque, seja ele qual for. Mas isso não é espiritualmente saudável para fazer o tempo todo, principalmente se ele não vier acompanhado de uma postura. E a postura é estar bem comigo para estar bem para interagir com os outros e não me fechar para os outros. Estar bem comigo e aberto para a experiência que se apresenta para você naquele momento. Isso parece simples, mas isso é extremamente eficiente do ponto de vista espiritual. O que você pode fazer é o seguinte: vou explicar para você agora uma forma de você utilizar o teu porto seguro interno e ao mesmo tempo que você usa a postura espiritual. O que você pode fazer é o seguinte: lembrar de um momento da sua vida que não seja ligado a outras pessoas, mas ligado a você. Eu chamo de porto seguro. É o seu momento de porto seguro interno, onde você se sente acolhido por você mesmo e que isso vai ser a sua referência de estar em paz. Você pode usar técnicas, você pode usar truques externos, mas isso significa que você não está aprendendo do seu próprio jeito. Então, aqui a ideia é que você encontre o seu próprio jeito, a sua própria técnica interna, seu modo de existir, que é você encontrar esse momento em você. Um momento que você viveu, que você esteve sozinho e que foi um momento de paz para você. Tem pessoas que usam mantras, que usam evocações, que fazem orações. E se você estiver numa situação realmente de trincheira, de guerra, e você não consegue encontrar o seu lugar seguro, você pode usar esses alopáticos da espiritualidade, mas só depois de você procurar o seu lugar seguro, o seu lugar interno, sem recorrer a técnicas externas. O que você pode fazer? Você tenta respirar fundo e se sentir. Falar para você mesmo: eu vou ficar em paz. Eu estou sentindo um incômodo que me permeia, mas esse não sou eu. Isso é uma postura que você assume. É um modo que você se comporta naquele momento. E essa é a base do começo do estabelecimento da tua imunidade espiritual. É o primeiro passo. Eu estou sentindo algo aqui, mas isso não necessariamente sou eu. É apenas o que eu estou sentindo no momento. Isso é o que me aflige, não sou eu. Eu posso, a despeito de qualquer agressão espiritual que esteja no meu entorno, estar internamente pacífico. Isso é uma postura que você assume. E aí, você pode buscar esse local pacífico em você, que é aquele momento de, sabe, o momento que você estiver muito bem, que você faz uma prática de centramento, de autoharmonização, você fica em paz, você fica pleno de si mesmo e memoriza essa sensação. Como que é essa sensação? Memoriza ela. Como que é estar realmente em paz, em silêncio consigo mesmo, tranquilo, sem precisar de ninguém, mas sem repelir ninguém. Um momento que você está bem com você. Guarda isso na memória.
Você faz uma prática, guarda essa sensação na memória, e isso vai ser a sua âncora no tempo. Você vai lembrar disso quando precisar. E essa sensação ela vai vir pela memória e ela vai te tranquilizar. E aí você tenta sentir que isso se espalha por você. Nessa hora, se você quiser usar a visualização, você pode. Se você quiser apenas a sensação, que, na minha opinião, não só opinião, mas de funcionamento, eu sei que isso funciona mais, que é você focar na sensação. Por exemplo, eu quero. Se você tem mais facilidade de visualização, você pode pensar, eu quero que essa sensação vire luz. Ou que ela vire, sei lá, que ela vire água, temperatura, calor, frio, pressão. Você pode trabalhar com o que for mais fácil para você visualizar ou sentir. Mas deixando claro que se você conseguir trabalhar com o sensório, vai ser mais intenso, vai funcionar com mais intensidade. Mas não quer dizer que a visualização não vai funcionar, vai, mas o sensório funciona mais. Então, se você conseguir trazer a memória desse momento de tranquilidade, espalhar isso para você, como se fosse uma sensação de calor, de frio, de pressão ou até de vibração no corpo, isso vai ser muito forte. Isso vai funcionar, tá? E esse é o seu porto seguro, é o seu lugar seguro. Usa qualquer uma dessas sensações que for mais fácil para você. Sente que isso se espalha pelo seu corpo e vai além do corpo, para sua aura, tá? Envolvendo você externamente também. Se você conseguir propagar isso como um pensamento, isso se reflete na tua energia espiritual e isso acaba interferindo no seu campo eletromagnético. Ou seja, isso muda o funcionamento do corpo. E isso dá certo, gente, isso funciona. Em alguns instantes, você vai perceber que os seus batimentos cardíacos eles já vão estar mais coerentes, a sua respiração fica boa, mais calma. O mal-estar físico que você naquele momento estava sentindo, ele passa. Você sai da rampa de ascendência do mal-estar e você entra na rampa de descendência do mal-estar. E esse é mais um passo na sua imunidade espiritual. Porque naquele momento você está assumindo uma postura diferente, está evocando o seu porto seguro. Essa parte de evocação do teu porto seguro, isso se configura como uma defesa espiritual. Você cria a sua âncora ou você encontra a sua âncora espiritual, o seu porto seguro pessoal, a memória de um momento sozinho, um momento seu em que você esteja bem. E aí você pode, nessa visualização ou nessa sensação, fortalecer que você está envolvido por essa sensação, seja na forma de uma luz ou na forma de calor. Da forma que você conseguir pensar que seja fácil para você, que seja algo que você consiga replicar mais vezes. E procura repetir sempre da mesma forma que foi mais fácil para você no princípio. Isso funciona? Funciona. Funciona muito bem. Mas isso é um curativo de guerra. Isso é uma defesa momentânea para você tirar o mal-estar e ficar bem. Isso não dura a longo prazo, se você não ficar fazendo sempre. Mas se você ficar fazendo sempre, isso vai durar mais tempo. Isso pode ficar com você por muito tempo. Isso dura, isso pode ficar com você o dia todo. Essa defesa espiritual. A questão é, se você o tempo todo está com essa defesa, você deixa de sentir os outros, deixa de interagir com os outros. Você para de experimentar o intercâmbio humano. E isso é um ponto de vista evolutivo, do ponto de vista evolutivo e espiritual, não é saudável. Não é. Tem pessoas que elas aprendem muitas técnicas e elas treinam com tanta veemência essas técnicas, com tanta força, que elas estão o tempo todo se defendendo. E passam a ser pessoas que elas atingem um ponto de difícil mudança na vida. Ela para de aprender, ela para de mudar, porque ela para de se revisar. As pessoas acabam
As pessoas, para ela, acabam sempre sendo mais um ou mais uma no ambiente, e não na sua vida. E isso acaba criando um distanciamento emocional e não só energético. Cria um distanciamento que separa o indivíduo da experiência. Então é algo legal a gente ter em mente que esse tipo de resposta é bom sim a gente saber, de você encontrar o seu porto seguro, espalhar isso pelo teu campo. E a gente precisa disso, a gente pode precisar disso a qualquer momento, todo mundo. Em alguns momentos da vida, tem situações que vão nos exigir esse tipo de coisa. Se você é espiritualista, você pode usar. Tem situações, vou dar exemplos de situações bem drásticas. Um momento de luto que você precisa ir a um velório, por exemplo. Ou a um ambiente que você vai que você sente que toda vez que você foi lá é muito pesado. Você pode usar essa técnica, mas vai com a postura de abertura. Porque essa postura de abertura, ao mesmo tempo que você está comungando da tua energia, mas está aberto, vai manter você mais na sua energia. Vai te propiciar interagir com os outros sem se deixar ser moldado o tempo todo pelos outros. Então a gente precisa começar a pensar sobre isso. Senão a gente começa a criar um distanciamento do ponto de vista emocional com as pessoas. A gente pode usar isso quando nós sentimos uma alteração energética, mas não fazer com que isso vire algo que você fica usando o tempo todo. Se você sente que você precisa usar isso o tempo todo, talvez alguma coisa na sua vida precise ser revista. Você está fazendo alguma coisa que não funciona. Não é uma questão de certo e errado, não é isso. Mas é uma questão de aproveitar a encarnação. Reencarnar como espiritualista, com liberdade de expressão, é algo maravilhoso. E você conseguiu reencarnar numa condição em que você está tendo a oportunidade de ser quem você quer ser espiritualmente. Você não está num regime que impõe a religião para você, na marra. Você tem liberdade de escolha. Então a gente tem que aproveitar essas encarnações e buscar aprender ao máximo. Buscar se refinar como pessoa, como espírito, se conectar ao máximo com a vida. Então, não é uma questão de ser certo ou errado você fazer isso, mas é uma questão de aproveitar a oportunidade reencarnatória. E o que nós precisamos entender é o seguinte, que o fundamento da imunidade espiritual é a sua postura. É você descobrir o que você é, nesse caso não quem, mas o que. Por exemplo, se você é do tipo agressivo, você tem que aprender a ter autocontrole antes de refinar as técnicas. Senão você vai sair agredindo espiritualmente todo mundo nos seus momentos de raiva, ao invés de se defender. Você tem que aprender autocontrole. Se você é do tipo submisso, que fica coado, que se sente menor do que a situação, do que as pessoas, com menos capacidade naquele momento, você tem que aprender a confiar mais em si mesmo. Senão a sua técnica não vai funcionar. Sabe aquela coisa? Ai, porque não funciona para mim, porque a pessoa tem mais capacidade, as pessoas são mais fortes do que eu. Pronto. Já tomou peia, já perdeu, já apanhou. Vai tomar um analgésico, vai para a cama, ou vai tomar um passe, né? Ou vai o tempo todo pedir ajuda, ao invés de fazer alguma coisa. Fica o tempo todo pedindo ajuda. Para os arcturianos, para os pleiadianos, para sei lá qual é a entidade que você tem uma afinidade, grande fraternidade branca, o povo gosta muito de falar. Ou seja, está evocando sempre uma coisa externa. Descubra quem você pode ser, porque a sua paz interna, ela está em algum lugar em você e ela tem que vir à tona. E com essa paz vem também a segurança de que isso é seu, uma conquista sua, e que você não é mais e nem menos do que os outros. Nós somos equivalentes a todos os outros. A nossa postura no dia a dia
é a primeira janela de acesso para os outros. Quando alguém sente raiva de mim, eu só sinto os efeitos dessa raiva porque eu tenho um potencial de raiva dentro de mim. Então, esse potencial está em mim também. Se eu não tivesse, eu seria permeável, não ia me afetar. Por que que afeta? Porque eu tenho também esse potencial. Então, para poder me defender, eu preciso começar por diminuir o valor do meu potencial de raiva, encontrando em mim o meu próprio potencial de paz. Quando você fica só evocando forças externas, seres, santos, isso vai ser uma representação para você de uma força que vem de fora, sempre, e que te impõe um padrão externo que vai subjugar quem você é. Você vai aceitar ser submisso naquele momento sobre algo que vai se impor a você e que pode te transformar em algo que você acredita ser mais do que você é. Essa é a defesa da evocação, e é assim que nós somos ensinados desde cedo a agir na vida, a acreditar nas religiões dessa maneira e, posteriormente, de uma forma hierárquica, na espiritualidade também. A acreditar na espiritualidade hierárquica, sempre com hierarquia. O universo funciona assim? Sempre hierarquizado? Não. Não é o universo que funciona assim, não é a natureza que funciona assim. São os seres que impuseram a estrutura no planeta para funcionar dessa maneira. É a percepção deles que passou a ser toda a nossa percepção. Nós não conseguimos desvincular hierarquia da nossa visão de mundo. É difícil para a gente. Eu não estou dizendo que você não precise evocar, pedir por ajuda de seres que são mais sábios. Óbvio que você pode. O que a gente não pode é achar que eles são melhores do que a gente. Porque se for um ser mais sábio, ele não vai se sentir melhor do que você, nem mais do que você, de forma alguma. Se o discurso é nós somos da 10ª dimensão, nós estamos aqui porque vocês estão numa situação X ou Y e nós somos mais evoluídos do que vocês, isso aí não vem de ser mais sábio, não. Está vindo de alguém que está com hierarquia da cabeça aos pés. E só o fato de eu falar de da cabeça aos pés, isso já é hierárquico. E a minha proposta, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que é uma proposta de equivalência, de que nós, em essência, nós valemos o mesmo perante o universo. Não tem mais ou menos, não tem isso. Só que a nossa interpretação de mundo, da espiritualidade, da religião, é sempre de um ser superior a nós. E a gente se apega a isso. Então, as coisas que estão dando certo na sua vida é porque esse ser superior te ajudou. Ele está fazendo para você. Você é um coitadinho. Você não tem capacidade. E a gente vive com esse tipo de interpretação permeando a nossa realidade, a nossa vida, o tempo inteiro. Por isso que a gente gosta de terceirizar o nosso poder. Não é que o planeta funciona assim, que a vida nos planetas precise funcionar dessa maneira. A natureza não funciona assim. Mas esse é o tipo de visão e de experiência que os geneticistas que fabricaram a nossa raça, é como eles veem. E é como eles tentam impor para a gente que as coisas deveriam ser. Por quê? Porque eles se sentem superiores a nós. Porque eles acham que nós somos coitadinhos. E que nós somos menos, porque como espíritos nós reencarnamos em corpos que eles fabricaram. E muitas vezes você está adorando esses seres, admirando, porque você se sente menos do que eles. Não é um Deus universal. É um geneticista com conhecimento de genética, de biologia, de epigenética. Não é algo universal. Eles apenas fabricaram o Homo sapiens e, posteriormente, o Sapiens sapiens, os corpos humanos, como os nós temos hoje, que foi criado para mão de obra, para ser serviçal. E, portanto, esses seres precisam de misericórdia e de ordem de alguém
que se julga melhor e maior do que todos. E assim, muitas vezes, a gente interpreta a espiritualidade. Pode olhar por aí, você pode pesquisar, pode assistir podcasts, pode ver aulas de diversos professores. A visão de mundo hierarquizada, a visão espiritual hierarquizada, ela está enraizada na maior parte das pessoas, cheio de hierarquia. Agora, esses seres mais avançados realmente nos veem dessa forma, como sendo superiores a nós? Não. Eles nos veem como um campo de probabilidades, campo de potenciais. Todos os potenciais que esse ser já realizou e que, portanto, agora para ele é sabedoria, ele vê como algo espalhado em nós, na nossa aura. Primeiro que ele nem vê a gente como individualidade, né? Ele vê a gente em várias camadas de realidade, múltiplos. Ele vê os nossos potenciais. Então não tem como ele olhar para a gente e sentir que ele é superior a nós. Porque ele só está vendo uma fase de tempo diferente. Os potenciais de realização e sabedoria nossos são os mesmos para esse ser de necessidades, que ele já realizou e a gente está no caminho de realizar. É só isso. E esses seres, em geral, eles são opositores à hierarquia e não a favor de hierarquia. Um dos que a gente conhece muito bem é Jesus. Jesus era contra hierarquias e, curiosamente, inverteram a narrativa para colocá-lo numa hierarquia. Por quê? Para nos afastar dele, para nos afastar do trabalho genuíno que ele veio fazer. Porque no momento que ele se torna, que ele é colocado numa hierarquia superior, isso nos afasta, a gente nunca consegue se aproximar. Porque o padrão de hierarquia é sempre manter castas. Não tem aproximação, não tem equivalência. E isso é completamente contrário ao trabalho de Jesus. Portanto, o que precisa ficar claro nessa minha apresentação de hoje, para a gente esclarecer aqui, é que para fortalecer a nossa imunidade espiritual, nós precisamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é entre a defesa e a imposição de energia. Então a postura é encontrar o seu porto seguro interno, fundamentar isso, e na hora de interagir com os outros, você está aberto, receptivo ao contato. Isso nos torna mais imunes, porque essa postura, de um modo geral, ela vem acompanhada de uma minimização de julgamentos. Você está bem consigo mesmo internamente, a sua aura está brilhando com a sua própria energia, e na interface com o mundo, você está aberto para contactar, seja o outro, seja o ambiente, para descobrir mais sobre você mesmo naquele instante. E isso que eu estou colocando é a essência de uma postura espiritual. Em essência, é uma postura espiritual, de imunidade espiritual. É um modo espiritual de viver, sem fantasias, sem rótulos, apenas você exercendo a ação do espírito na existência, fazendo escolhas, tendo mais autonomia nas suas escolhas. Muito bem. Agora, tem uma coisa interessante de nós entendermos que a gente podia fazer uma aula só para falar desse assunto. Inclusive, a gente tem uma aula no nível 2 da hipercomunicação, onde a gente fala sobre a sombra. E tem um aspecto interessante envolvendo imunidade e a sombra. A imunidade espiritual, ela é regida também pela nossa sombra. Como eu falei, nós temos uma aula sobre sombra no nível 2 da hipercomunicação arcturiana, uma visão espiritual sobre a sombra. A gente fala um pouco da visão junguiana, mas aí a gente aprofunda um pouco na visão espiritual da sombra. E esse centro da sombra de imunidade em nós, ele rege todo o nosso sistema de integridade. Ele tem conexões com o sistema de integridade universal.
Quando essa sombra ela está bem trabalhada em alguém, muitas vezes a gente fala que essa pessoa ela tem o corpo fechado. Já ouviu falar desse termo? A pessoa tem o corpo fechado. A pessoa está lá no trem, o trem descarrilhou, morreu todo mundo. Quem sai? Ela. Se espreguiça, se estica. Nossa, que estranho, né? Todo mundo morreu. Poxa. E vai embora. Por quê? Que ela tem uma sombra de imunidade muito forte. A sombra de imunidade, como ela se conecta com o sistema de integridade do universo, que é o sistema que mantém todas as estruturas íntegras, essa sombra ela te dá o poder de estar saudável física e espiritualmente, mais rígido. Quem tem uma sombra de imunidade muito forte acaba tendo também um poder de cura muito grande, um poder de autocura muito grande. Então, quando a gente fala de imunidade espiritual, isso, de certo modo, também reforça a nossa sombra de imunidade. Você se torna naturalmente alguém que tem uma capacidade maior de autocura e também de curar as pessoas. Interessante isso, né? Agora, para a gente concluir, para a gente fechar esse bloco de informações, e a gente vai fazer um exercício, vamos entender o seguinte: que nós podemos usar as técnicas de defesa espiritual quando for realmente necessário. Tem momentos que nós vamos precisar usar. Como eu falei, há momentos emergenciais, lugares, situações que são meio barra pesada. E essas técnicas são muito proveitosas para a gente usar nesses momentos e nessas situações. Só que vamos tomar cuidado para a gente não ficar viciado nessas técnicas e ficar usando como uma frequência, ou melhor, usando com tanta frequência sem necessidade. Porque se você acha que precisa se defender o tempo todo, tem alguma coisa que você precisa revisar em você. E isso pode gerar uma coisa. Escuta só o que eu vou dizer agora. Se você pratica muito técnicas de defesa espiritual, você pode acabar se tornando uma pessoa antipática do ponto de vista espiritual e energético. Vamos prestar atenção nisso. Se nós usamos muita técnica de autodefesa, e de modo geral, os espiritualistas, nós espiritualistas, acabamos usando, principalmente quem trabalha com o público, não que realmente seja necessário usar o tempo todo, mas as pessoas acabam usando. E aí você pode acabar deixando de ser uma pessoa simpática do ponto de vista energético. A nível energético, você se torna antipático. Não importa o quanto você sorria e que você tente parecer ser uma pessoa boa. Se você está preocupado em não se sujar energeticamente, isso transparece na sua aura. E aí a pessoa que interage com você, ela não estando ciente dos seus sentidos espirituais, ainda assim ela responde com o oposto do que a gente conhece como rapport, que seria, que a gente chama também de empatia. Qual que seria o oposto da empatia? Antipatia. E aí a pessoa vai responder a você com antipatia. Você fica antipático ao invés de ficar empático. E às vezes você não usou nenhum trejeito. Não é nariz empinado, você não é fresco, não é metido, não é nada disso. Mas é uma pessoa antipática a nível energético. Muitas vezes porque você é um espiritualista treinado em autodefesa, só em autodefesa e não em relação humana. Então essa dica prática que eu dei a vocês, ela é o seu colete à prova de balas espiritual. Vai te deixar mais permeável ao mal olhado, à entidade que possa estar te atacando, aquela pessoa que está com raiva, mas mantenha uma postura de abertura para a experiência, para viver o momento que está se apresentando para você. E aí nós podemos viver a imunidade espiritual
na sua plenitude. Não quer dizer que você precise ir para ambientes que você não gosta simplesmente porque você quer ter a experiência, mesmo sabendo que aquilo você já vivenciou e não te trouxe nada, não acrescentou em nada. Ou uma experiência que você sente que não é válida para você. Mas às vezes tem experiências que você sabe que tem um grande potencial de transformação para você, mas você evita. E muitas vezes evita porque naquele ambiente você se sente mal, mesmo sendo um ambiente que pode te proporcionar uma transformação espiritual. E esse é o momento que você pode usar, portanto, a defesa, mas com uma postura de abertura. Eu quero experimentar. Que aí você comunga da tua energia e ao mesmo tempo consegue interagir e aproveitar o melhor. Tem, às vezes, quando a gente chega num ambiente que a sensibilidade espiritual está mais aguçada, é muito comum nós termos um processo de ampliação de. É como se as pessoas se fossem como uma lente de percepção de aumento, uma lupa, melhor dizendo, essa é a palavra que eu estava buscando. Uma lupa que amplia os nossos pontos de desequilíbrio emocional. A pessoa abriu a boca, alguma coisa nela já está reverberando em você que está te incomodando. Ou seja, ela está sendo uma lupa, ela está ampliando um ponto, um potencial emocional em você que você ainda não reconheceu, que ainda não faz parte da sua consciência, que é um ponto de desequilíbrio. E aí muitas vezes a gente tende a escapar, a fugir desse tipo de experiência, desse tipo de pessoa. Então, o que eu quero deixar claro é isso. Faz a tua técnica que você conhece, que você gosta. Se for um momento emergencial, você pode evocar os seus seres. Até porque, gente, quando você está muito bem, você está comprometido com um tipo de trabalho, dentro da espiritualidade principalmente, você sempre vai ter seres que vão, por correspondência de energia, eles vão te auxiliar, eles vão contribuir com o seu processo. Você não precisa ficar encanado que se você não fizer o comando, o decreto lá no X ou Y, você não vai estar sendo auxiliado. Você pode ali pedir a sua ajuda, mas não precisa ficar encanado que tem que ser ipsis literis ali, a proteção do arcanjo Miguel. Primeiro encontre o seu porto seguro. Esse é o mais importante. Depois você faz aí as evocações que você quiser, mas lembra que nesse momento você está se colocando na submissão. E se para você for necessário, for um momento de trincheira, tudo bem. Mas não vamos ficar viciados nisso. Vamos encontrar o nosso porto seguro e nos abrir para a experiência. Tudo bem até aqui? Então, eu queria trazer esse olhar para essa questão da imunidade espiritual, que é um olhar um pouco mais impessoal e talvez um ponto que a gente não preste tanta atenção quando a gente pensa em imunidade espiritual, proteção espiritual. A gente só está preocupado em se proteger a qualquer custo. E aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quem aqui pratica técnica de defesa espiritual? Vocês têm costume de fazer isso? Como que é isso para você? Ou evocação de aproximação de seres, enfim. É muito interessante como nós somos facilmente, não vou dizer a palavra manipulados também, mas influenciados. É que tem uma diferença entre manipulação e influência. Geralmente, uma influência, do ponto de vista espiritual, é uma influência energética e mental. A manipulação, ela se dá pela narrativa, pelo verbo, quando você convence a pessoa a fazer o que você quer. E a gente, no nosso planeta, nós sofremos tanto influência quanto manipulação. Influência vindo do umbral, da hierarquia do umbral, e manipulação da narrativa de uma maneira mais direta.
e que muitas vezes a gente até gosta, a gente sente carinho, a gente sente que esse é o caminho, mas do ponto de vista espiritual está nos prendendo, nos aprisionando. A Adriane diz que faz, a Rubiane, a Rubiane faz em atendimentos diários, ela faz tudo isso. A Sandra não faz. Mais alguém, gente? Ninguém pratica nada de defesa energética? Inclusive, eu explico, eu ensino. Por exemplo, no curso de ativações espirituais, eu ensinei a armadura áurica, vocês lembram? Que é justamente para você usar num momento emergencial. Porque se a gente faz muito o tempo todo, nós deixamos de interagir, a gente deixa de aproveitar a experiência. E aí, às vezes, a gente fica naquela, mas ser espiritualista é muito, nos isola muito, a gente não consegue interagir. Por quê? Porque muitas vezes você está fazendo muitas práticas isolacionistas, aí você vai interagir com as pessoas, não consegue se conectar. Nem você com as pessoas, nem as pessoas com você. Interessante, né? Isso acontece. Pedra no umbigo, a Fernanda faz o autocentramento e as invocações. O mais comum é a invocação, né, gente? É pedir ajuda externa. Para ver como a gente não confia no nosso próprio potencial. E é uma inversão de ênfase. A gente primeiro precisa evocar o nosso próprio porto seguro para depois você pensar em algo externo. É que a gente é ensinado desde cedo que só tem poder aquilo que está fora de nós, né? Os seres superiores a nós. Uma longa história. Inclusive, a gente vai falar sobre isso mais lá dentro do Nova Espiritualidade, porque isso é base do novo paradigma do paradigma da nova espiritualidade. Então, veja bem, aproveitando o gancho aqui, eu quero reforçar o convite a vocês para fazer parte do portal. Como eu falei, numa próxima, para quem estiver dentro do portal, eu vou manter numa próxima assinatura esse mesmo investimento. Para quem for entrar depois, vai ser outro. E a partir de maio já é outro investimento. Esse investimento está muito especial para agora, para o mês de abril, para você entrar durante o mês de abril. Nós vamos começar dia 15 de abril com a primeira aula e serão 6 meses. E quem fizer a assinatura semestral vai ganhar um mês a mais, então são 7 meses. Toda semana nós nos encontrando para fazer práticas numa semana e para ter um conteúdo de aula como esse na outra semana. E, portanto, a cada 15 dias nós vamos mudar as práticas, nós vamos ter práticas de base, mas vamos mudar também algumas, para vocês se motivando a praticar mais, criando essa egrégora, a gente junto, você se motiva mais a fazer os exercícios, e a gente vai fazer essas conexões de sentimento. Tem alguns alunos que já participaram das hiperpráticas em anos anteriores, e agora a gente vai ter um pouco mais de proximidade, nós vamos nos ver em um intervalo de tempo menor. Além de 2 cursos que eu vou ministrar dentro da plataforma ao vivo, lembrando que as aulas são todas ao vivo, mas você pode acessar a gravação depois. Vai ficar gravado caso você não possa estar ao vivo. Curso de Karma, Dharma e Sabedoria Espiritual, Geometria Sagrada, aula sobre magia, mantras e símbolos, contato extraterrestre, a Grande Pirâmide de Gizé, imunidade emocional. A gente vai ter uma aula sobre imunidade emocional dentro do curso. E nós vamos ter uma aula sobre a expansão dos seus sentidos sutis, expandindo os seus sentidos sutis, a auto-hipnose. Vai ter bastante coisa. Nós vamos ter essa aula sobre autogênese e cosmogênese da consciência, que isso aqui é para você bugar um pouco a cabeça, para você entender que a gente não está aqui por provas e expiações. E o fato de você ter conhecimento da reencarnação não impede você de precisar reencarnar de novo. Eu tenho ouvido algumas narrativas dentro dessa abordagem de que agora eu sei que existe reencarnação, eu posso, ao desencarnar, optar por não reencarnar mais. Gente, se fosse assim, a gente nem estava aqui reencarnadinho. A reencarnação é um dispositivo automático da natureza. Sabe quem que abomina a reencarnação como ela é, do jeito que ela funciona na natureza? São os caras lá do umbral. Eles abominam a reencarnação como ela é. Por isso que eles não reencarnam aqui. Eles usam tecnologia para se manter no plano espiritual há milhares de anos, numa experiência fora do corpo contínua, porque tem restos mortais deles em bases
intraterrenas. E a vinda de Jesus foi justamente para tentar despertar esses caras. Agora, essa narrativa de que você opta pela reencarnação, nós não temos nível de consciência ainda. Eu sei que a gente trata muitas vezes a espiritualidade com romantismo e a gente gosta de acreditar que porque eu obtive um conhecimento, agora eu já sou sábio naquele conhecimento, mas não é assim que funciona. Se a gente não viveu aquilo, não transformou o nosso espírito, é só informação a nível de cérebro, é só sinapse cerebral. A gente precisa da experiência, da vivência para aquilo fazer parte de nós. Então eu estou falando isso porque eu tenho ouvido muito por aí. Eu estou sempre antenado aí no que tem sido ventilado mais em termos de informação dentro da espiritualidade, justamente para procurar trazer para vocês uma informação que não seja algo que vai nos limitar em nível de percepção. Não é, no nosso nível consciencial, a reencarnação ainda não é uma escolha. Vocês vão entender melhor isso no curso que a gente vai falar de reencarnação também, quando a gente falar de karma e dharma. Então, eu estou dando esse toque só para você refletir sobre, tá bem? Que é o meu trabalho, de certa maneira, ele segue um pouco o que o Sócrates fazia com a maiêutica, que é sempre estar estimulando você a pensar a refletir sobre aquilo que você tinha de certeza absoluta. E muitas vezes soa contra-intuitivo, né? Porque está todo mundo indo numa onda e eu quero que você reflita sobre essa onda. Se isso vem muitas vezes te levando a acreditar em verdades muito absolutas e que pode estar tirando o seu poder como espírito, poder de transformação, te levando para uma consolação espiritual ao invés de realmente avançar no teu processo. Então veja bem, nós vamos ter. Eu acabei falando sobre isso também porque nessa aula de autogênese, cosmogênese da consciência, nós vamos falar sobre todos esses pontos correlacionados a sentimento, emoção, plano físico, por que que a gente precisa dessa experiência, e isso tem relação com o que nós temos de vazio da consciência. Então, se aquilo não é sabedoria para mim, eu ainda vou precisar viver aquilo. Não é uma questão de eu ter conhecimento e agora simplesmente eu não reencarno mais. A gente reencarna para ficar sábio, para se expor a si mesmo, não para os outros, mas para você, para perceber que você está dominando aquilo que antes era um desafio para você. Mas é uma longa história e a gente vai falar mais detalhado sobre isso em outro momento. Então, gente, fica aqui o meu convite. Inclusive, olha só, o investimento está super acessível pelo tempo que nós vamos estar juntos. O plano trimestral é 397 em 2 vezes via Pix ou 417 via cartão para você fazer o plano trimestral. Já no plano semestral, com mais R$ 130, você leva 4 meses a mais. Então vale a pena, se você quer entrar na plataforma, você assinar o plano semestral, por quê? 527 em até 2 vezes no Pix ou 547 via cartão. Você pode fazer em 12 vezes. Porque você vai ganhar um mês a mais no semestral. Como eu falei, esse investimento é só no mês de abril. Em maio já vai estar mais elevado. E para quem for fazer assinatura em outro momento, a gente vai ter um outro tipo de investimento. Porque é bastante tempo que a gente vai estar junto, né? 6 meses, 7 meses. 7 meses se vendo toda semana. Claro, tem semanas que você não vai poder estar ao vivo, tá tudo bem. Você pode ver a gravação. Vai ficar disponível a gravação. Então fica aqui o meu convite, porque a gente está aí nos últimos dias de fazer a sua inscrição. Você pode fazer um investimento durante todo o mês de abril, parcelando em 2 vezes, para entrar nessa plataforma, que está bem especial essa programação que a gente está fazendo, que nós vamos ter. Fica aqui meu convite para você. E tem vários de vocês aí que já se inscreveram, né? E outros que eu estou em contato aqui para se inscrever. Vamos fazer então o nosso exercício para a gente concluir? Acho que eu expliquei, né? Vocês ficaram com alguma dúvida em relação ao portal, gente? De como vai funcionar? Encontro semanal, um encontro de aula, um encontro de práticas. E assim sucessivamente. Nós vamos começar dia 15 de abril.
Acho que deu para entender, né? A Adriane está falando aqui. Agora, com esta aula, me abriu um conhecimento, é algo que está acontecendo comigo, me trouxe um entendimento maravilhoso. Gratidão. Obrigado você por fazer parte da nossa turma. Vou avisar no grupo, sim. Aí a gente vai ter um grupo só para o pessoal que vai estar na plataforma, no portal da Nova Espiritualidade. Que a gente tendo essa proximidade maior é diferente. Aí vocês vão começar a entender algumas coisas que ficam confusas para você em algumas aulas. Você vai começando a compreender melhor. Isso vai passa a participar da sua percepção. Mudou a percepção, aí você já começa a se comportar de uma maneira diferente na sua realidade. Por isso que é importante a gente estar sempre junto. Então vamos lá, vamos fazer nosso exercício. Me dá um ok no chat se você está pronto, está pronta, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje em grande estilo. E aí nós voltamos na semana que vem com a. Talvez não tenha aula semana que vem, mas pode ser que tenha. Talvez seja a última aula antes do portal. Então vamos lá. Feche os seus olhos. Antes de usar qualquer técnica, qualquer visualização, é fundamental você focar a atenção em si mesmo. E vamos aos poucos esvaziando a mente de preocupações, fazendo um movimento interno consciente e carinhoso de abrandar as emoções. Um momento de se sentir em paz com você. Respire fundo, relaxe os ombros, as costas, mantenha a mente lúcida. Com tranquilidade, queira bem a si mesmo. Mantenha-se em paz com você, com a sua vida. A despeito do que possa estar agitando as suas emoções ultimamente, nos últimos dias, você pode agora escolher abrandar e desanuviar das preocupações, retirar as nuvens de preocupações que nublam a sua percepção. Com a mente mais silenciosa, perceba o seu ambiente e se sinta em paz com o seu ambiente. Focalize agora a sua atenção exatamente no meio das suas costas, na coluna vertebral. Da base da nuca até a parte baixa das costas, a região do quadril. Sinta que quando você respira algo,
uma energia, luz, um friozinho, uma vibração, calor ou pressão, desde a nuca até a base da região do quadril, por dentro da nuca. Quando você solta o ar, essa energia volta do quadril até a nuca. Então, ao inspirar, essa energia vai do início da coluna até o quadril, e ao soltar o ar, essa energia sobe do quadril até a nuca. Apenas preste atenção no ritmo da respiração. Não controle. Respire normalmente. Conforme essa energia sobe e desce, você sente o seu corpo ficar mais vivo, os músculos mais relaxados, mas a sensação de vida fica mais intensa em você. Isso se espalha pelos quadris, pernas, até os pés. Isso se espalha pelos lados da coluna, pelas costas, pelo baixo ventre, e por fim, até as costelas e até o peito. O seu corpo fica envolvido nessa sensação de vida. É como se todo o seu corpo fizesse um movimento no ritmo da respiração. Um leve subir e descer, ecoando movimento na sua coluna, no meio das costas. Essa força, essa sensação começa a envolver os seus ombros e segue pelos braços até as suas mãos. E agora, tente manter as suas mãos abertas, se possível, com a palma das mãos para cima. Busque sentir que essa energia, essa força brilha nas suas mãos, vibra nas suas mãos. Ela solta um ar fresco nas suas mãos. O que você estiver sentindo, sinta a vida na ponta dos dedos e nas palmas das mãos. Do pescoço, essa força se espalha por toda a cabeça e você se sente lúcido, vivo. À sua volta, você sente que o ar, o ambiente começam a fluir junto com a sua respiração, junto com você, balançando, vibrando, iluminando. Agora não é mais só dentro de você, não é só a parte espiritual. Você sente isso percorrendo o corpo físico e o espaço ao seu redor. Essa energia vital, essa força de vida, manifesta como qualquer forma que você escolheu, seja luz
calor, frio, pressão. E isso desperta em você a sensação de gostar de viver, de amar a vida. Busque sentir dentro de você, trazer a lembrança do dia em que você despertou e você ficou muito feliz de ter despertado. Você viu o sol de manhã e sentiu prazer em se banhar nos raios do amanhecer. Traga isso, essa sua memória de querer bem a vida. Traga isso à tona. Sinta que isso te envolve. Envolve o ambiente, todo o ambiente à sua volta. E essa sensação sai de dentro de você, como se brotasse do seu peito, se espalhando por todo o corpo, no ritmo da respiração, envolvendo tudo à sua volta. E você começa a sentir que não importa quem está ao redor, nesse momento está sendo envolvido também por essa força, por esse bem-querer, por essa sensação boa, por essa memória trazida de volta, pela sua força espiritual. Você começa a envolver todos que estão por perto. Não importa se é encarnado ou desencarnado, compartilhe essa energia, essa vida, esse bem-querer, esse bem-estar com todo mundo, sem julgar, sem preconceitos. Sinta o ambiente inteiro pulsando e vibrando vida. O ambiente à sua volta, ao mesmo tempo, está iluminado e com o potencial de ser qualquer coisa. Força de criação, começo de tudo, vida, vida pulsando com carinho. O ambiente todo está vivo e essa força vai tomando forma. Esse potencial de vida vai tomando forma. Ela vai se descolando dos cantos, das paredes, do chão e vai formando uma espécie de barco. E esse barco vai carregando consigo aqueles que estavam perdidos, procurando um caminho, procurando ajuda. Uma forma de um barco vai sendo criado com todas essas energias. E esse barco já formado vai carregando consigo o pessoal que estava aí esperando uma passagem. Esse barco vai ficando mais translúcido e brilhante. E subitamente ele começa a atravessar o teto. Ele vai se transportando para o mundo espiritual. O seu ambiente fica leve, sereno, você se sente em paz. Sinta essa energia vital dentro de você. Recolha agora essa energia. Faça isso iluminar dentro de você.
te dando força, paz e discernimento. Respire fundo, sente como você está, solta um suspiro bem gostoso, abre os olhos, volte a se mexer. Muito bem, perfeito. Deu para fazer? Todo mundo está acordado aí? Sempre tem um feedback de alguém que dormiu durante a prática, né? Já é comum isso. Deixa eu ver os rostinhos de vocês aí. A Regina, a Eva, a Fernanda, Devanir, o Ednilson, a Dalesh. Como é que vocês estão se sentindo, gente? A Sandra apareceu aqui agora. Hoje a Dalesh não dormiu. Então, veja, eu dei uma dica para vocês hoje, quando vocês forem fazer, eventualmente, um exercício semelhante a esse, quando você precisar buscar um momento que foi disruptivo na sua vida, um momento muito bom, você pode pensar no momento que você despertou. Tudo bem que você não lembra exatamente o dia, mas lembra daquele momento, daquela data. Provavelmente você sabe o ano que isso aconteceu. Então, leva a sua atenção para esse momento. Aí você pode fundamentar esse momento como uma memória bacana para você e espalhar pelo seu corpo, pela sua aura. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. Provavelmente a gente tem ainda mais uma aula semana que vem. Se não, a gente vai se ver de novo dentro da plataforma. Quando a gente começar com a plataforma, com as aulas da plataforma, provavelmente nós não vamos mais ter aula aqui pelo Zoom abertas. O Zoom vai ficar para as aulas do pessoal que vai estar no portal. E aí as aulas eventualmente que a gente venha fazer vão acontecer ou pelo Instagram ou pelo YouTube, tá bem? Então é isso. Obrigado a todo mundo que ficou até agora e a gente se vê na próxima semana ou daqui a 15 dias. Fiquem bem e até logo.